Se a gente voltar para 2015, a promessa oficial daquele pequeno grupo do Vale do Silício era muito clara, sabe? E bem ambiciosa. A ideia era basicamente salvar a humanidade do monopólio da inteligência artificial. E fazer isso de forma totalmente gratuita, né? Código aberto e tal. Exato, totalmente aberta. Mas hoje o cenário é outro. Em um tribunal em Oakland, na Califórnia, essa narrativa heróica inteira foi substituída por acusações de ameaças físicas, intimidação por mensagem de texto e tipo uma disputa brutal que envolve nada menos que 150 bilhões de dólares. É um contraste absurdo. É bizarro. Então, a nossa imersão de hoje examina essa quebra de contrato que é a mais cara e possivelmente a mais perigosa da história da tecnologia. Com certeza. Porque esse banho de sangue corporativo atual que estamos acompanhando agora, neste final de abril e início de maio de 2026, vai muito além de uma simples disputa de controle acionário. No centro de tudo isso, a gente tem figuras titânicas. Os pesos pesados mesmo. Sim, de um lado, o bilionário fundador da Tesla e da XAI, e do outro, a cúpula que criou o ChatGPT, que hoje é colossalmente apoiada pela Microsoft. E o que está em julgamento não é só o dinheiro. Tem algo maior aí. Muito maior. É um modelo de governança e de controle da tecnologia mais poderosa que a humanidade já conseguiu arquitetar. Pois é, e para tentar decifrar como a gente chegou nesse nível de hostilidade, a gente reuniu aqui uma pilha formidável de documentos. Temos artigos detalhados do Jornal Grande Bahia e do UOL, que cobriram as audiências mais recentes. As audiências de maio agora. Isso, e também relatórios analíticos de portais como o Brasil Journal e a Agência, alguns despachos bem precisos da agência suíça SWI e, claro, o ponto de partida de tudo isso, que é o documento legal bombástico com a acusação formal feita lá em 2024. Uma documentação pesada. Bem pesada. A nossa missão aqui é entender esse mistério corporativo. Como que um projeto, que nasceu como uma fundação estritamente sem fins lucrativos, se transformou em uma teia corporativa avaliada em mais de 100 bilhões de dólares? É a grande pergunta. E o que essa tempestade toda de egos, algoritmos e dinheiro significa para o futuro de quem acompanha o desenvolvimento da IA? Bom, para entender a magnitude desse ressentimento todo que está transbordando hoje no tribunal, a gente precisa voltar para 2015. O contexto da época é vital. Como era o clima lá? O Google tinha acabado de comprar a DeepMind, que na época era o laboratório de IA mais promissor do mundo. Então havia um pavor genuíno, sabe, super palpável no Vale do Silício, de que uma única megacorporação monopolizasse o futuro do cérebro digital. Um medo de que o Google fosse dono de tudo. Exato. Foi nesse clima de urgência que a fundação foi criada. A narrativa era puramente altruísta. Eles queriam construir uma IA de código aberto, transparente, cujo único acionista, digamos assim, fosse a própria humanidade. E não era uma promessa vazia, né? Pelo menos no papel original. O Estatuto de 2015 garantia essa estrutura filantrópica. Sim, estava tudo documentado. E foi embalado por esse idealismo que o cofundador, o mesmo bilionário que hoje move esse processo de 150 bilhões, decidiu bancar a operação. Os autos do processo e as nossas fontes mostram um aporte inicial na casa dos 38 milhões de dólares. E que ultrapassou a marca de 44 milhões entre 2016 e 2020. Caramba, é muito dinheiro. Mas quer dizer, o recurso mais valioso não foi o dinheiro em si. Ele usou o peso magnético dele no setor para atrair mentes brilhantes. Eles recrutaram o cientista-chefe Ilya Sutskever. O Ilya que o Google tentava manter a todo custo, né? A todo e qualquer custo. E aí que a coisa complica, porque a acusação atual, lendo aquele documento de 2024, alega que tudo isso foi um enorme golpe. Um golpe longo, o tal do long con. A tese é que a filantropia foi só uma isca, sabe? Isca para conseguir dinheiro de doadores? Isso. E para atrair o talento mais caro do planeta de graça, trabalhando pela causa. Mas olha, essa alegação de um plano maquiavélico desde o dia zero precisa ser olhada com um pouco de cuidado. Por quê? Você acha que não foi intencional? É
que isso mascara uma ingenuidade técnica brutal que eles tinham naquela época. O objetivo declarado era bater de frente com a DeepMind do Google. Mas o problema é que vencer o Google nessa fronteira exigiria recursos que ninguém, nem os bilionários ali envolvidos, conseguia dimensionar direito em 2015. Entendi. O buraco era mais embaixo. Muito mais. O modelo sem fins lucrativos que sobrevive de doação esporádica talvez nunca tivesse a força gravitacional para sustentar o que a IA ia exigir nos anos seguintes. Sabe, para a gente visualizar o tamanho dessa frustração toda, eu gosto de imaginar a construção de um parque público. Como assim, um par? Tipo um parque gigantesco. Imagina que alguém investe dezenas de milhões de dólares para erguer um espaço verde, aberto para toda a comunidade. Traz os melhores paisagistas do mundo com a promessa de que o parque nunca vai cobrar entrada. Ah, entendi. Um presente para a cidade? Exato. Mas aí, uns anos depois, os administradores instalam catracas de ferro, erguem muros altíssimos em volta e começam a cobrar ingressos absurdamente caros. Transformam o local num parque de diversões privado super lucrativo. Nossa, essa analogia é perfeita para a situação. É natural que o investidor original que bancou a terraplanagem achando que era caridade denuncie isso como um golpe, né? Sim, a quebra de confiança é total. O estatuto original proibia qualquer benefício de interesses privados. Só que, e aqui entra a realidade dura, essa transição para o modelo de catracas fechadas não ocorreu por pura ganância num vácuo. Teve um motivo prático. Teve. Foi ditada por uma força implacável da física e da economia. Durante o julgamento agora, maio de 2026, os números que apresentaram foram chocantes. O custo de processamento de dados, o tal do compute... O poder das máquinas. Isso. Esse custo saltou de 30 milhões de dólares em 2017 para impressionantes 50 bilhões de dólares anuais. Peraí, 50 bilhões de dólares Anuais. por ano, só para manter as máquinas rodando. Isso exige uma explicação, porque soa quase como um número inventado. Por que custa tudo isso? A razão está na própria arquitetura da IA generativa moderna. A gente não está falando de comprar os computadores melhores para o escritório. Estamos falando de fazendas de servidores do tamanho de estádios de futebol. Estádios inteiros de servidores. Sim, preenchidos do chão ao teto com GPUs, que são aqueles chips gráficos super especializados e caríssimos. E além disso, tem o consumo de energia elétrica para alimentar e resfriar isso tudo. Que deve ser gigantesco. Rivaliza com o consumo de cidades inteiras. Treinar um modelo que consiga rivalizar com o cérebro humano exige uma infraestrutura quase bélica, industrial. Sustentar 50 bilhões por ano com jantar beneficente e doação de caridade é matematicamente impossível. Faz sentido. E é exatamente nesse ponto que a defesa no tribunal tenta dar o checkmate. Como assim? Porque para rebater essa acusação de traição, os advogados trouxeram a público uma trilha de e-mails antigos. O Brasil Journal até detalhou isso super bem. A correspondência mostra que o próprio bilionário que agora está processando todo mundo concordava lá entre 2017 e 2018 que o modelo de doações tinha falhado. Ele próprio assumiu isso. Sim, ele sugeriu uma transição para o modelo lucrativo e, olha só, propôs que a empresa se acoplasse à Tesla, virando tipo uma vaca leiteira, uma cash cow, para a própria montadora dele. Nossa, isso derruba totalmente a narrativa do parque aberto. Total. E tem um detalhe mais irônico ainda. Quando outro membro da diretoria sugeriu num e-mail que a ciência não deveria mais ser compartilhada abertamente para não entregar o ouro para a concorrência, a resposta dele foi um simples e direto yup, tipo, concordando. Os e-mails expõem que todo mundo naquela sala já tinha compreendido a realidade, né? Competir com o Google, sendo puramente aberto, daria, como eles mesmos disseram, 0% de chance de sucesso. Mas aqui eu preciso fazer o papel do cético. Vai em frente. Porque levanta uma questão estrutural forte. Ok? Um custo de 50 bilhões destrói a viabilidade de uma instituição de caridade, sem dúvida. Mas será que essa barreira financeira absurda não virou a desculpa perfeita? A desculpa pra quê? Muito conveniente, sabe?
para que meia dúzia de pessoas lá no topo transformassem o projeto numa máquina de imprimir bilhões para eles mesmos. Quer dizer, o custo explica a necessidade de gerar receita, mas justifica quem vai ficar com o controle absoluto dessa receita toda. Olha, a sua dúvida aponta exatamente para a verdadeira rachadura na fundação. A disputa que foi documentada lá em 2018 não foi sobre manter a empresa aberta ou fechada para o lucro. A disputa real foi sobre quem seria o CEO, quase ditatorial, dessa nova estrutura lucrativa. Foi uma briga de ego e poder. Ele cortou os laços financeiros. Então, o que a gente está vendo no tribunal hoje tem raízes muito mais profundas numa luta de poder e vaidade. Não é um debate filosófico sobre altruísmo corporativo puro. E essa busca frenética por montanhas de capital e por controle pavimentou o caminho para o evento mais explosivo de toda essa linha do tempo. Vamos avançar um pouco para o final de 2023. O famoso motim. Isso. A panela de pressão finalmente explodiu e a diretoria original tentou um motim corporativo usando como escudo a tal missão de segurança da humanidade. Esse motim de novembro de 2023 é um estudo de caso assustador de governança. O CEO foi demitido do nada na calada de uma sexta-feira e quem liderou o golpe? Quem foi? Aquele mesmo cientista-chefe, o William, é recrutado a peso de ouro lá no começo. A justificativa oficial da diretoria era que o CEO não estava sendo, abre aspas, consistentemente cândido, fecha aspas, e que o ritmo comercial estava atropelando a segurança. E fontes como a Folha PE e vários despachos da época associam o pânico dessa diretoria aos rumores de um tal de algoritmo Q. O que, exatamente? Que gerou um frenesi absoluto nos bastidores. E a gente precisa explicar para quem está escutando por que esse rumor causou tanto medo. Porque os modelos normais de IA prevêem a próxima palavra estatisticamente mais provável, certo? É assim que o ChatGPT funciona, basicamente. Mas o Q supostamente demonstrava uma capacidade de raciocínio lógico e matemático de forma autônoma, resolvendo problemas inéditos, não só repetindo o padrão de internet. Era o fantasma da AGI, a inteligência artificial geral, surgindo ali nos corredores. A simples suspeita de que eles estavam se aproximando de uma máquina que pensa por si mesma acionou o freio de emergência da diretoria. Mas aí a realidade estrutural que eles criaram se voltou contra eles. Como assim? A empresa tinha montado uma estrutura jurídica bizarra chamada Capped Profit, lucros limitados. Os investidores poderiam ter retornos financeiros, sim, mas com um teto. Por exemplo, 100 vezes o valor investido. Tudo que passasse disso voltaria para a fundação sem fins lucrativos. E foi com essa promessa que a Microsoft injetou assombrosos 13 bilhões de dólares na jogada. Exato. E quando a diretoria demite o CEO da empresa onde a Microsoft acabou de colocar 13 bilhões, o Leviatã acorda. O bicho pigou. A reação da Microsoft foi implacável. Somado a isso, 770 funcionários ameaçaram pedir demissão em massa se o CEO não voltasse. A pressão foi absurda. Em poucos dias, ele foi reintegrado. Mostrando quem realmente manda, né? Sim. O próprio CEO da Microsoft deu entrevista na época dizendo que eles estavam abaixo, acima e ao redor da startup. O nível de controle ficou muito flagrante. E o resultado prático disso foi que a diretoria original foi dissolvida. Aqueles conselheiros mais acadêmicos, que deveriam ser o cão de guarda da humanidade contra uma IA perigosa, foram varridos do mapa. E no lugar deles entraram aliados do CEO. Pessoas com ampla experiência comercial, mas com muito menos histórico em políticas de contenção tecnológica. O que nos leva à descoberta legal mais perturbadora de todas dos documentos desse processo de 2026. A diretoria original, sem fins lucrativos, tinha um superpoder muito específico. Sim, o direito de declarar que a IGA foi atingida. Exatamente. Se a diretoria disser que a inteligência artificial geral chegou, o que acontece? O cenário fica sombrio por causa de um detalhe contratual. No minuto em que a diretoria declarará AGI, todo o acordo de licenciamento com a Microsoft é anulado. A tecnologia ficaria fora do alcance comercial imediato da Microsoft. Era o freio definitivo. Sabe, pensa na gravidade do incentivo perverso que foi criado aí. Se a diretoria atual, que agora é cheia de aliados do CEO e está sob a sombra desses investimentos bilionários, declarar a AGI, ela simplesmente destrói o modelo de negócios da sua maior parceira e fecha a torneira de dinheiro. Acaba com o negócio. Então, qual é o incentivo financeiro para algum dia declararem a AGI? Nenhum.
Eles podem lançar modelos cada vez mais assustadores e autônomos, mas vão disfarçar isso com nomes tipo, sei lá, ferramentas avançadas de produtividade. Só para evitar acionar essa cláusula de ruptura. E o processo judicial argumenta exatamente isso, que o modelo híbrido de segurança virou uma fachada oca, quando bateu de frente com capital em escala industrial. A acusação diz que o freio de emergência foi cortado para sempre. Mas a batalha não terminou só em processo judicial, não. Depois de perder aquela queda de braço anos atrás e ver a Microsoft tomar o controle operacional, o bilionário abriu uma segunda frente de guerra. Uma guerra de produtos agora. Exato. A gente entrou numa corrida armamentista de algoritmos. Ele fundou a xAI e, como mostra o relatório da Agency de fevereiro de 2025, lançou o Grok 3. Isso alterou demais a dinâmica do mercado. E a gente não está falando de um assistente virtual bobinho. Os números do Grok 3 são absurdos. Ele alcançou 93% de acerto no teste AIME de matemática e quase 80% em testes avançados de programação. E para quem não conhece, o AIME não é uma provinha de escola. Não. É uma competição de elite por convite só para os maiores prodígios de matemática dos Estados Unidos. Fazer 93% nisso significa que a máquina já aplica raciocínio de múltiplos passos em problemas complexos e originais. Enquanto isso, o ChatGPT bateu cerca de 79% em avaliações parecidas na mesma época. Mas o que mais chama a atenção, sabe, não são só os números absolutos, mas a filosofia embutida nos produtos. Como assim? A personalidade deles? O Grok 3 consome o fluxo de dados bruto e sem filtro da rede social X em tempo real. Ele tem um tom muito direto, sem filtro corporativo, bem sarcástico e até provocativo. É literalmente a diferença entre o diplomata e o rebelde. O ChatGPT é o profissional de terno e gravata, lapidado, se recusa a responder coisa polêmica, é focado na segurança da marca com seus 200 milhões de usuários, cobrando $20 no plano Plus. E do outro lado, o Grok 3 custa $40 no plano Premium, usa dados brutos das redes e não tá nem aí se vai ofender alguém. Mas peraí, a gente precisa falar de uma contradição óbvia aqui. Qual? Se ele está vendendo assinatura de IA super avançada por $40 numa empresa privada, ele não está cometendo o exato mesmo pecado comercial pelo qual ele processa os ex-colegas por 150 bilhões? Sim, é uma contradição imensa. Como ele justifica processar alguém por abandonar a filantropia se ele mesmo montou uma concorrente focada no lucro? Bom, você acabou de resumir a principal arma dos advogados de defesa no tribunal agora. Eles não estão só negando a traição filantrópica. Eles argumentam que esse processo é uma fraude litigiosa. Um teatrinho no tribunal. A tese da defesa é que não existe nenhuma preocupação real com a humanidade nesses autos. A ação é só uma manobra suja de mercado, usar o sistema jurídico para espionar e paralisar o concorrente do Grok 3, pagando de ético, sabe? Jogando sujo, usando a justiça. E isso joga a gente de volta ao Tribunal de Oakland neste fatídico maio de 2026, onde essas filosofias e os bilhões todos colidiram. Onde as máscaras de Salvador estão derretendo perante o juiz. Sim, os despachos da Swin e os artigos do UOL narram um ambiente super tóxico. Parece mais um filme de máfia do que cientistas discutindo código de programação. Eu tô com um documento da audiência aqui e as coisas extrapolam o limite do civilizado. O que eles disseram? O atual presidente da criadora do ChatGPT sentou no banco das testemunhas e declarou, sob juramento, sobre uma reunião de 2017. Ele falou, aspas, de fato, pensei que ele ia me bater. Ameaça de agressão física na diretoria? Caramba, quase saíram na porrada. E pior, tem relatos de que quando o bilionário ameaçou levar os talentos para Tesla se não ganhasse o controle absoluto, alguém advertiu ele sobre os riscos de acelerar a IA sem freios. E o que ele respondeu? Ele disse, se as ovelhas ditam a segurança e não os lobos, então não há propósito. Nossa, essa retórica de lobos e ovelhas é incrivelmente reveladora sobre a psicologia de quem constrói o futuro digital. E a hostilidade não parou lá no passado. 2 dias antes do julgamento começar em Oakland, vazaram umas mensagens de texto. Mensagens do bilionário. Isso, uma última tentativa super grosseira de forçar um acordo fora do tribunal usando o medo. Ele mandou assim para os antigos sócios.
Até o final da semana, vocês serão os homens mais odiados dos Estados Unidos. Trazendo essas ameaças à tona, tipo assim, intimidação barata, linguajar de predador alfa, a corrida para fechar a ciência, a roupagem toda de uma fundação para salvar o mundo evapora completamente. Sim, se perde no meio dos gritos. Quando a porta fecha, parece que é só a briga de egos mais cara e visceral da história do Vale do Silício. Esse resumo encapsula perfeitamente o tom dos documentos. E vale ressaltar, para quem acompanha, que a nossa intenção aqui não é julgar táticas empresariais de ninguém, tá? Não estamos escolhendo o lado do código aberto agressivo, nem um lado corporativo fechado. Exato, estamos só relatando os fatos dos autos. Relatando o que o tribunal expôs. Mas é inegável que isso ultrapassa uma simples quebra de contrato. O que os documentos mostram é o colapso do verniz ético. Mostra que o poder, quando precisa de rios de dinheiro em escala trilionária, invariavelmente se concentra nas mãos de um círculo minúsculo de pessoas. O que torna a briguinha pessoal deles um risco sistêmico global. Perfeito. Então, reorganizando o nosso mapa de hoje, a gente viu como uma aliança inicial focada na transparência não resistiu à física brutal da economia da computação. Ela ruiu quando bateram as faturas de 50 bilhões de dólares. E os motins de diretoria vieram em seguida. Vimos motins, intervenção das gigantes de software como a Microsoft e falhas estruturais que podem atrasar a segurança para sempre, além da criação de produtos rivais formidáveis. O sonho altruísta foi devorado pela pressa do capital e pelo instinto de dominar o mercado. Para quem consome tecnologia no dia a dia e tenta filtrar o ruído, a grande lição dessa imersão é exercitar o ceticismo diante dessas epopeias morais do Vale do Silício, sabe? Desconfiar dos heróis. Sempre. Quando os arquitetos dessas plataformas falam em risco de extinção da espécie, salvação global, muitas vezes eles usam essa linguagem apocalíptica só para justificar o fechamento de um ecossistema, para asfixiar concorrentes e captar investimentos estrondosos. É a velha mecânica da ambição humana rodando por trás da cortina das redes neurais virtuais. E isso serve perfeitamente para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Qual é a reflexão final? Eu quero deixar uma provocação para quem está nos ouvindo pensar um pouco. Se a inteligência artificial geral, a tal da AGI, é projetada com a promessa de replicar, entender e até superar a complexidade do cérebro humano, não é tragicamente irônico que a arquitetura do nascimento dela esteja sendo ditada agora, nos tribunais e nas diretorias, pelos instintos mais irracionais, básicos e primitivos da nossa espécie? Ganância, poder e ego. Exatamente. Enquanto os caras que forjam a máquina mais inteligente do universo se ameaçam como lobos brigando por território, a grande pergunta que fica sem resposta é: será que as instituições democráticas que a gente construiu hoje são remotamente capazes de controlar os bilionários que pretendem controlar o amanhã?